Atitudes que mudam. O Eco Bagagens está começando. Eu convido vocês a acompanharem o nosso programa, uma viagem de descoberta e redescoberta sobre a relação do homem com a sustentabilidade. Esses novos tempos em que a humanidade se depara com a sustentabilidade no dia a dia é o nosso tema de cada programa do Eco Bagagens. Hoje vamos falar sobre conscientização. Nossa primeira matéria mostra como a Fiesp, uma entidade importante do nosso país, lida com prevenção, sustentabilidade e conscientização. Como funciona hoje o trabalho do Conselho Superior de Meio Ambiente? Eu sei que você desenvolve não apenas um, mas vários trabalhos hoje aqui na casa. É isso? É isso. A Fiesp possui 9 conselhos superiores, cada um cuidando de um tema. Então, assim, existe o Conselho Jurídico, de Economia, do Agronegócio, enfim, para cada um dos grandes temas que afetam a vida das empresas, e o Conselho de Meio Ambiente é um deles. É o conselho que reúne pessoas com capacidade, conhecimento, experiência e consegue, a partir dessa discussão, estabelecer as diretrizes de ações que as casas da indústria têm realizado. Estamos aí com um debate interessante no país, talvez no mundo hoje, né, de preocupação com a vida, a qualidade de ar, água, enfim. Desses temas todos, o que vocês têm de projetos hoje aqui? Nós estabelecemos para esse ano 3 temas principais. 1, resíduos sólidos. Então, dentro do tema resíduos sólidos, nós temos discutido reciclagem, logística reversa, a geração de energia a partir de resíduos, a questão da economia circular, que será o futuro do desenvolvimento sustentável, e as questões tributárias e fiscais que incidem sobre os materiais recicláveis. Já um outro tema que nós temos discutido com muita preocupação diz respeito à qualidade do ar que respiramos. Então, hoje, a grande responsável pela qualidade do ar é a matriz de transporte. São os veículos que, utilizando combustíveis poluentes, acabam provocando todos os anos 4.000 mortes só na cidade de São Paulo por doenças decorrentes de poluição do ar, 15.000 mortes no estado de São Paulo. Então isso preocupa muito, além dos grandes gastos com saúde pública que os governos têm. Então nós discutimos a questão de qualidade do ar e dentro dela, um dos temas que também tem sido objeto de um grande trabalho que está em desenvolvimento é a reciclagem de veículos, para que a gente possa ter uma renovação da frota por veículos menos poluentes, com combustíveis menos poluentes. Este é o segundo grande bloco. E o terceiro é a despoluição dos nossos rios. Nós temos hoje, principalmente pelos esgotos domésticos, uma grande quantidade de esgoto que chega aos rios sem tratamento. Para você ter uma ideia, 40% dos esgotos gerados são lançados in natura nos rios do estado de São Paulo. Então isso é uma grande preocupação e para isso, inclusive, dentro de pouco tempo, nós vamos realizar um grande seminário com os principais setores da sociedade para discutir esse tema. Voltando só ao segundo ponto, que me chama muita atenção, até pelo avanço de discussões, nós temos aí a questão do carro elétrico surgindo, né, como uma alternativa. Temos a cidade de Londres, que já declarou que em 2025 só carros elétricos estarão circulando no município. E você falou muito dessa questão envolvendo saúde e sustentabilidade. Infelizmente, nós sabemos que nem todos têm essa visão, mas me parece que a Fiesp está à frente nesse sentido. Eu queria explorar um pouco mais essa relação e essa compreensão que vocês têm sobre uma e outra parte. Hoje, estudos desenvolvidos pelo setor médico, em especial pela Faculdade de Saúde Pública e pela própria Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, eles demonstram uma relação direta entre a qualidade do ar e doenças respiratórias. E o trabalho que os profissionais da medicina têm desenvolvido, eles demonstram um número absurdo de mortes que ocorrem em decorrência desses poluentes. Além do que se gasta em dinheiro para cuidar das pessoas que são acometidas de doenças que não falecem, mas que ficam muito tempo dentro da rede pública hospitalar. E onera lógico, Estado, isso, União. Além de tudo isso, dos dias parados, não trabalhados, das pessoas que ficam hospitalizadas, das pessoas que morrem, nós temos cada vez mais problemas na cidade
decorrentes de um aumento da frota veicular, como que não são problemas específicos de doenças, mas são problemas de trânsito, acidentes e por aí vai. Ou seja, isso tudo preocupa muito. Por isso que o tema qualidade do ar é um tema que está sendo discutido com muita preocupação aqui na Casa da Indústria. Doutor, para a gente concluir, a Fiesp ela sempre teve um papel preponderante na formação da discussão do que é melhor para o país. Nós sabemos que cada vez mais fica achando que é só uma coisa de meio ambiente, de ecochatos, e não é nada disso. A gente sabe que sem sustentabilidade a gente não consegue produzir com qualidade, não consegue ter saúde, não consegue realmente ter um equilíbrio em todos os laços, em todos os âmbitos sociais. Como é que você vê essa compreensão a nível nacional hoje? Você acha que o país está amadurecendo para compreender, e eu sei que a Fiesp tem um papel importantíssimo nessa compreensão de maturação do tema? Isso é algo necessário para o futuro do país. Hoje, alguém que produz e, consequentemente, gera impacto, porque toda produção gera algum tipo de impacto no ambiente, esse alguém deve encarar a sustentabilidade como algo bom para o negócio dele. Cuidar do meio ambiente não pode ser visto como gasto, como aumento da despesa. Cuidar do meio ambiente representa, porque assim o é, redução dos custos de produção. Isso quer dizer, de maneira prática, aquele que não desperdiça a água que é utilizada no seu processo, ele vai gastar menos com a água e com o tratamento da água. Aquele que emite menos poluentes no ar vai gastar menos com aquele material que ele está lançando para fora da sua produção. Aquele que gera menos resíduos, aquele que recicla mais resíduos, da mesma forma, está jogando no lixo menos dinheiro. Então, o empresário de hoje ele consegue enxergar que cuidar do meio ambiente representa redução de custos, além, evidentemente, de todos os ganhos sociais desse processo. Por isso eu acredito que nós estamos numa fase de mudança. E uma das questões que no futuro nós necessariamente vamos precisar contemplar é a economia circular. O que é a economia circular? É quando alguém pretende produzir alguma coisa para vender para alguém, ele, antes de colocar no início de fabricação aquele produto, ele já contemplar todo o ciclo de vida do produto com como resolver os impactos gerados em cada fase. E reinserir todo o material que for possível na produção de um novo objeto igual àquele. Isso é o que já começa a ser praticado na comunidade europeia e que eu não tenho dúvida. Mais cedo ou mais tarde isso vai se transformar numa legislação e hoje não é obrigatório, mas no futuro isso será. Sem falar nas barreiras comerciais que fatalmente a comunidade europeia vai colocar no produto brasileiro se ele não contemplar a economia circular. Então esperamos que isso aconteça no futuro mais breve, né? O mais rápido possível. É o que todos nós queremos. Eduardo, obrigado pela entrevista. O Eco Bagagens volta já. O Eco Bagagens faz agora a sua primeira parada. Vamos para o intervalo, na sequência retornamos com mais matérias para vocês. Conscientizar é pensar em melhorias. Nossas estradas, nossas cidades ganham um novo perfil com a chegada do carro sustentável e do carro elétrico. Vamos acompanhar uma matéria super importante sobre a chegada da primeira picape 100% elétrica que estará no Brasil. Tudo bem? A gente vai fazer o teste agora na primeira picape 100% elétrica, que veio
para o Brasil, a picape da Jaque. Estou com o Ramon aqui, Prazer. o vendedor. É uma picape que tem uma autonomia de 320 km. Né? Estava falando para o pessoal, o nosso pessoal do COSEMA, do Conselho de Meio Ambiente da Fiesp, e para o nosso pessoal do Polo Nacional de Biocombustíveis e Energias Renováveis. Acabou a história. Agora daqui para frente a gente talvez não tenha nem aquele salto dos híbridos e já vá para os elétricos. Então a gente tem que começar a pensar como é que nós vamos abastecer esses carros, como vai ser a reciclagem depois, no final da vida útil desses carros, e como vai estar sendo a comercialização de todos esses automóveis, né? Postos de abastecimento, pensar em locais para você poder abastecer, né? Como vocês podem ver, o carro está ligado. O carro ligado não faz nenhum barulho, ó, absoluto silêncio, né? A gente vai dar uma volta agora e depois eu vou passar para vocês as impressões de dirigir a primeira picape elétrica que tem no Brasil, ok? Vamos lá? Percurso simples aqui, pegar a marginal de novo. Faz mais barulho a seta do carro do que o carro. Tá? Ar-condicionado que funciona, gela. Logicamente, todo mundo sabe a grande vantagem dos carros elétricos é o arranque, né? A entrega de torque fantástica. Primeira direita. Sensação de picape mesmo, grande, chacoalha. Muito gostosa de dirigir. Responde bem, né? Responde super bem. Pode seguir. Ramon, quanto tempo para fazer o carregamento desse carro? Então você tem uma carga rápida, né? De 1 hora, né? E você, para deixar ela uma carga completa da autonomia de 320, uma carga completa de 5 horas. De 5 a 6 horas você consegue já carregar ela completa. Você consegue carregar ela na tomada de casa mesmo, na sua garagem, no conforto, comodidade ou do seu trabalho, da sua garagem, a gente já consegue fazer essa recarga aí. Se em casa eu tiver um recarregamento rápido, eu também consigo carregá-la em 1 hora. Sim. Uma tomada 220, né? Geralmente assim, as pessoas que trabalham com a picape, você pode deixar ela com uma carga completa lá, para carregar às 5 horas. Dormiu, acordou, a picape já está carregada, fantástico, já pronta para outro dia. Fantástico. Esse, para vocês terem uma ideia, é um protótipo que está aqui no Brasil. Sim. Né? As picapes oficialmente elas chegam daqui a 6 meses, né? Já vai começar a ter uma fila de reserva, já vou me inscrever lá. Com né? certeza. Mas é um futuro imediato, vamos colocar assim. Né? É um carro que não deve nada para as grandes picapes que a gente tem no Brasil, para uma Ranger, uma Hilux, uma Nissan, que muito provavelmente também vão começar a trazer as picapes elétricas para o Brasil. Né? Quanto tempo de garantia? Garantia de 6 anos também. 6 anos. Isso. No conjunto de baterias também 6 anos. Sim. É bem picape mesmo, né? Porém, 100% elétrica, né? Zero combustão. É o tipo de carro que eu gosto, adoro picape. Não deixa de ser a linha robustica, né? Que a pessoa Sim. busca, né? Numa picape, né? Sem dúvida. Vou experimentar a ré agora. Engate fácil, carro gostoso de dirigir. Pessoal, Sensação. tá aí, teste feito, carro muito gostoso de dirigir,
Daqui a 6 meses ela já vai estar sendo comercializada. O pessoal da Jaque está aqui nas Nações Unidas, já perto da Ponte Transamérica, então se vocês quiserem vir dar uma olhada também. Mas está aí em primeira mão para vocês como é que ela roda e as qualidades do carro, tá bom? Agora vamos fazer uns takes aqui de dentro do carro para vocês terem uma ideia dos detalhes. Obrigado, tchau, tchau. Especial em cada programa do Eco Bagagens, que é mostrar como a nossa parceira, a ONG Fabricações, lida com a preservação da ancestralidade em todo o território nacional. Eu convido vocês a acompanhar um pouco do trabalho feito por eles. Da comunicação. Por que você precisa da comunicação para resolver o problema? Eu não posso só lá na minha cadeira resolver o meu problema e pronto? Eu acho que quando o seu problema envolve outras pessoas, você tem que saber a opinião delas, porque vai afetar essas pessoas também. Então, eu não concordo que você, por exemplo, resolva o meu problema que tem relação com ela, e eu posso resolver sozinha, porque se eu resolver do meu jeito, não vai afetar ela, sabe? Eu acho isso errado. You already switched to electricity for many things. So why not for travelling? Renault ZE, 100% electric, 0% emission. Estamos de volta com o Eco Bagagens, continuando a nossa jornada sobre conscientização. Nós estivemos acompanhando um trabalho de plantio de árvores no parque super importante aqui de São Paulo. Venha conosco acompanhar. Está acompanhando uma atividade de reflorestamento aqui no Parque Vila Lobos. Luiz, quais árvores estão sendo plantadas aqui hoje? A gente está plantando árvores de espécie de Mata Atlântica, né? Árvores nativas aqui da região. Então tem ipê, quaresmeira, jatobá, jequitibá, então são várias espécies. Tem algumas áreas que a gente buscou fazer a maior diversidade possível para tentar aproximar o máximo de uma floresta nativa. E tem uma outra parte que ficou mais um paisagismo, né? Aí tem uma fileira de quaresmeira, outra de ipê amarelo, mas todas árvores nativas de Mata Atlântica, né? No caso aqui nesse projeto são mudas padrão DEPAV da DAP3, que é um padrão aqui da Secretaria do Verde, mas a gente também planta padrão reflorestamento, árvores maiores, menores, e nesse caso aqui foi DAP3. Quanto tempo essas árvores em média levam para crescer? Bom, tem árvores que são as pioneiras e as clímax, né? Assim, no geral são divididas nessas duas formas. E a pioneira ela cresce rápido, né? Então você vê o guapuruvu, que é uma espécie embaúba, que são árvores que crescem muito rápido. Então
com 5 anos já pode chegar a 10 metros de altura. Tá. Outra, como o jequitibá ou o jatobá, por exemplo, é uma espécie de crescimento lento. No parque eu acho que vocês tiveram um trabalho um pouco mais longo, né? Porque aqui era um aterro anteriormente, né? Isso. E vocês tiveram que jogar algumas coisas aqui para a coisa poder se recompor, não é isso? Isso, aqui no Parque Vila Lobos era um aterro sanitário, então muitas áreas que a gente cavou aí tinha entulho, então a gente teve que tirar todo esse entulho, fizemos as covas lá com a dimensão mínima, 60 por 60, alguns casos 80 por 80 de profundidade e colocamos um solo novo, rico em matéria orgânica e também micro-organismos também, que isso vai ajudar, né, ao bom desenvolvimento das árvores que a gente está plantando. Tem um tempo estimado para esse solo se recuperar? Assim, é necessário um trabalho, né, e também revegetar. Se a gente, por exemplo, deixar grama aqui, só a grama, o sistema radicular da grama não vai alcançar lá embaixo no solo. Então é importante ter árvores para que o sistema radicular vá fundo e vá longe para trazer vida, né, reviver esse solo. Acho que um grande problema que vocês enfrentam, né, é a falta de conscientização ambiental no Brasil, que falta de educação ambiental. Muita coisa precisa ser revista ainda, não é? Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que a educação ambiental é fundamental para a gente, para a sociedade criar uma consciência sobre a importância das árvores e do meio ambiente como um todo, né? A importância do lixo, das águas e o que a gente vê é que isso não tem sido muito utilizado. A educação ambiental não tem um enfoque dos órgãos públicos, né? E também a maioria das escolas e da iniciativa privada não estão se envolvendo muito com isso. A gente tem trabalhado com isso daí. Buscado parceiros também para estar desenvolvendo mais educação ambiental com crianças, principalmente de escola pública, né? A gente já tem alguns casos, alguns exemplos aí de trabalhos que a gente fez e realmente eles não têm acesso a essa informação. Eles assim já têm embora não tenham acesso, a gente vê que as crianças elas já estão com uma consciência ambiental mais desenvolvida do que muito adulto por aí, né? O trabalho que a gente tem feito, a gente percebe que as crianças se envolvem, muitas vezes elas sabem que é importante conservar a árvore, é importante ter a água limpa, é importante cuidar das áreas de preservação permanente, dos rios, e a gente tem trabalhado cada vez mais com isso para fortalecer o meio ambiente e também ajudar na conscientização das crianças elas que vão desenvolver esse nosso país. Saúde é sempre um tema importante quando pensamos em sustentabilidade. Não existe um planeta sustentável se o ser humano não está sustentável. Nós acompanhamos a fonoaudióloga Angélica Vieira falando sobre os efeitos da influência ambiental na saúde do ser humano. Com a chegada do frio, as mudanças climáticas, as pessoas ficam constantemente resfriadas, gripadas, com infecções de ouvido, nariz, garganta. Entre elas é muito comum a otite. Os principais sinais de otite são a dor, febre, diminuição da audição, pode também haver secreção. Em crianças é comum apresentar o choro intenso e sem pausas, inclusive na hora da amamentação. É importante que a gente evite a entrada de água no conduto auditivo, porque a entrada de água vai fazer com que se proliferem bactérias e essas bactérias podem transformar numa otite média secretora, que ela é um pouco mais chata de ser tratada. Para evitar isso, é só utilizar um tampão para entrar na água do chuveiro, da piscina, praia, rio. Esse tampão pode ser facilmente encontrado em farmácia, loja de produto esportivo, mas o ideal mesmo é o confeccionado pelo fonoaudiólogo no consultório. Ele tira a pré-moldagem e envia para o laboratório, e o laboratório faz o molde de acordo com a orelha do paciente, né? com o molde da orelha do paciente. Outras medidas importantes que a gente pode tomar é evitar introduzir qualquer objeto no conduto auditivo. Muitas pessoas fazem no intuito de limpeza, então introduz haste flexível, grampo, objetos
muito estranhos que não devem ser colocados na orelha. Tampa de caneta Bic, essas coisas não devem ser colocadas na orelha de forma alguma. E o ideal para limpar a orelha é só a pontinha da toalha depois do banho, já é o suficiente. Mesmo porque a cera, ela não é sujeira, ela é uma proteção contra micro-organismos do meio externo, então a gente não tem que tirar. Quem tira é o otorrino quando ela se forma em excesso, tem uma rolha, apenas o médico deve mexer. E a mesma coisa quando a gente sente dor ou qualquer incômodo, precisa ir no médico para ele ver o que está acontecendo, não se automedicar. Os usuários de aparelho auditivo, de implante coclear, devem tomar um cuidado especial, porque o dispositivo é eletrônico, então, como qualquer eletrônico, o calor é prejudicial, né, evitar expor ao calor intenso. E aquela água que fica no caninho do aparelho, ou mesmo o suor, eles podem danificar também os componentes do aparelho. Então é importante utilizar uma bombinha que vem junto no kit quando compra o aparelho, ou pode ser comprada à parte, para tirar aquele excesso de água que fica no caninho e utilizar um desumidificador, que pode ser o de sílica ou o elétrico. Não esquecer todo dia de colocar tanto o molde quanto o aparelho no desumidificador. Ser sustentável é trazer equilíbrio em todos os segmentos. Nós acompanhamos uma matéria muito bacana com a advogada Selma Carlota falando sobre compliance trabalhista, uma maneira de trazer equilíbrio num segmento tão difícil. Lembremos que o compliance trabalhista é uma cultura de adequação à norma que deve partir da alta administração e que, por meio de ferramentas como códigos de ética e conduta, canais de denúncia, regulamentos empresariais internos, política de advertências, palestras, treinamentos, consultivo, incluindo aqui uma auditoria, registros e relatórios de avaliações de desempenho, a sua empresa se adequará à norma e assim evitará tanto passivos decorrentes da judicialização por ações individuais e coletivas, como sanções administrativas, que inclusive poderão chegar a partir de agosto de 2020 em 50 milhões de reais por infração por falta de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas e o que são canais de denúncia? Os canais de denúncia, eles vêm do compliance em geral, sendo obrigatórios em várias normas que tratam do compliance em geral, como a Lei Anticorrupção, a Lei 12.846, com seu decreto regulamentar 8.420 de 2015, a Lei das Estatais 13.303, entre outras. E quando você implementa na sua empresa um canal de denúncia, você estará evitando passivos e preservando a imagem da sua empresa, tratando e tutelando o meio ambiente laboral, já que o colaborador, sabendo que o canal de denúncia ele é independente e que assegura, inclusive, a denúncia anônima contra a retaliação, ele sentirá segurança para, assim, poder fazer sua denúncia. E, tendo essa ferramenta, ele, ao invés de ir até o judiciário para entrar com uma ação trabalhista ou mesmo fazer uma denúncia no Ministério, no site do Ministério Público do Trabalho, ele optará por preservar seu emprego e fazer a denúncia. Chegamos ao final do nosso primeiro programa, o Eco Bagagens. Espero que vocês tenham gostado e quero reforçar o convite de continuar conosco nos nossos próximos programas, lembrando que ser sustentável é estar em equilíbrio consigo próprio e depois com tudo aquilo que nos cerca. O Eco Bagagens se despede e eu espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá!